tem nada de novo na mudança climática, né? Esses alertas científicos têm sido feitos há décadas e o mundo corporativo e financeiro estava preocupado com outras coisas e, infelizmente, a gente chegou nesse caos que é irreversível de certo ponto, né? A gente já está aceitando, a comunidade científica já está aceitando um aquecimento de 1,5 graus, e se a gente não fizer algo muito drástico, a gente está falando de 2 graus, 2,5 graus, 3 graus, que seria uma calamidade. Olá, sou Helene Gritzapis e é um prazer estar aqui com vocês para mais um episódio do Green Talks, uma iniciativa pioneira que discute o papel fundamental da tecnologia na promoção de um futuro mais sustentável. O Green Talks é uma colaboração entre a Green4T, uma empresa de soluções de tecnologia e gestão de infraestrutura de dados com presença em toda a América Latina, e o portal de sustentabilidade Neomundo. Bem, hoje a gente vai falar de sustentabilidade e investimentos responsáveis, com um convidado que eu já tinha lido muito sobre ele, tinha visto palestra e é um prazer agora conhecê-lo pessoalmente. Antes de eu falar, vocês já devem saber porque aparece aí o nome do convidado, mas eu vou falar do currículo dele. Em 93, com 21 anos de idade, ele fundou a Fama Recapital, uma plataforma de investimentos responsáveis, e atualmente ele ocupa a função de CIO. Em 2004, ele foi selecionado entre os 99 melhores investidores do mundo na publicação The World's 99 Greatest Investor, The Secret of Success. Durante sua trajetória, ele participou da fundação de 4 ONGs. Atualmente, ele está no conselho de diversas instituições do terceiro setor, várias renomadas que eu tenho certeza que vocês conhecem. O WWF Brasil, o Instituto Ethos, o Pacto pela Equidade Racial e o Museu Judaico de São Paulo. Bom, a gente tem aqui hoje conosco o Fábio Alperovitch. Fábio, seja bem-vindo. Super obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês todos e, enfim, vamos discutir para poder ter um debate qualificado sobre um tema que é tão importante e urgente. E tão polêmico, né? Polêmicas causam debates, debates causam reflexões, então a gente precisa falar sobre a respeito. Exato. Fábio, vamos primeiro, eu lembro a primeira vez que eu tive uma palestra sua, a sua trajetória sempre me chamou a atenção. Vamos, para começar, a falar um pouco da tua trajetória, como você chegou e fundou a Fama Recapital. Eu acho, enfim, várias vezes me perguntam de onde veio isso tudo e eu não sei exatamente responder. Eu tenho um pai que é engenheiro, super cartesiano e assim, super radicalmente ético, né? Não faz absolutamente nada fora do lugar. E a minha mãe é o contrário, super humanista, ela é psicóloga, enfim, pessoa super empática e acho que deu um pouco esse mix, veio esse senso de justiça, de querer fazer o que é correto, tentar reparar. Eu sempre fui bastante, enfim, inconformado com muitas coisas e eu acho que assistir e sem fazer alguma coisa, para mim é impossível, né? Então, aos 21, quando eu decidi fundar essa empresa, eu precisava fazer alguma coisa que é diferente do tradicional. É impossível colocar dinheiro que fosse meu ou de investidores terceiros em empresas que fizessem mal para as pessoas, ou mal para a sociedade, ou mal para o planeta. Então tudo começa desse jeito, que era mais uma grande lista de exclusão, falar não quero fazer negócio com quem estraga. Mas depois isso evoluiu para uma agenda mais positiva de tentar influenciar nas companhias para que elas fossem cada vez melhores. E mais recentemente a gente está fazendo muita coisa legal, quem sabe durante o episódio a gente pode comentar a respeito, desde financiamento de povos da floresta, indígenas, quilombolas, agricultura familiar, regenerativa, etc., até descarbonização de empresas que são altamente poluentes, emissoras de gás de efeito estufa, enfim, bastante coisa legal. Você sabe que você estava contando a sua trajetória, eu acho que vem um pouco dessa visão cartesiana do teu pai, que hoje você somou com essa visão mais humanista da tua mãe, né? Mas me diz um pouco, você fundou 4 ONGs e atua em várias ativamente. Como isso influenciou a sua visão sobre sustentabilidade e investimento responsável?
Na verdade, eu não considero as coisas separadas, né? Eu não considero ONG está aqui, investimento está ali. Para mim, eu acho que só é possível entender exatamente o mundo quando a gente compreende que tudo faz parte de um sistema complexo e a gente precisa ter uma visão sistêmica e holística. Então, se a gente, enfim, que infelizmente como o mainstream faz, olha para investimentos como se fosse uma caixinha, então quer maximizar resultado sem entender as externalidades negativas que esse resultado eventualmente traz e esquecendo de sociedade, esquecendo do planeta, para mim isso é algo impossível. Então quando a gente fala das ONGs, das minhas atividades no terceiro setor, do tipo de pessoas com quem me relaciono, etc., para mim faz parte do mundo de investimentos também, né? Eu considero um mundo só. Infelizmente não é assim que é visto, né? Existe talvez um grande muro, uma grande barreira em que esses mundos não se comunicam, mas eles precisam, né? A gente precisa derrubar esses muros. Sim, sim. Conta pra gente então, principalmente quem é leigo, como se diferencia o investimento responsável? O que está no conceito, no core dele? Investir responsavelmente significa entender o que o seu dinheiro está nutrindo, né? No momento que, vou dar um exemplo hipotético, uma pessoa faz um investimento simples, né? Compra um CDB num banco. Isso não significa que o seu dinheiro está indo para uma caixinha onde o banco, final de cada mês, coloca ali o seu rendimento. Não, esse dinheiro está indo para um banco que usa esses recursos para financiar diversas atividades. E essas atividades muitas vezes são controversas, então financiam muitas vezes desmatamento, financiam, emissão de gás de efeito estufa, financiam para muitas pessoas, contrastam inclusive com seus valores. Então a gente precisa entender o que o nosso dinheiro, né, o investimento, ele provoca. E infelizmente o status quo que a gente vive, o sistema que a gente vive, nos trouxe algumas calamidades. A gente tem uma calamidade climática, a gente tem um mundo, especialmente no Brasil, muito desigual e a desigualdade tem sido cada vez mais acentuada e isso tudo tem sido, de certa forma, provocado e patrocinado pelo mundo financeiro. Então a gente precisa repensar um pouco como a gente investe nossos recursos para promover redução de desigualdades, promover justiça social, promover ética, e isso tudo a gente precisa levar em consideração que, óbvio, todo mundo quer ganhar dinheiro e todo mundo quer ter maiores retornos, mas maximizar retorno sem entender o que aquele investimento provoca como consequência, o efeito colateral, é olhar só para si, né? E eu acho que isso está errado. E, Fábio, por que você acha que ficou tão forte essa questão de maximizar investimento parou aqui? Por que o mercado financeiro dar um ponto final, olha, eu quero maximizar investimento, como você falou, sem olhar todo o ecossistema? Eu acho que essa é uma pergunta bem complexa, né? Porque acho que envolve desde questões antropológicas, né? Do ser humano, como ele se vê diante da sociedade, e eu acho que ele olha muito para si, especialmente a geração que eu pertenço. Felizmente a nova geração tem ali uma chave um pouco diferente, mas talvez, né, a gente possa entender que isso se acentuou muito a partir da década de 70, especialmente nos anos 80 e mais precisamente nos anos 90, quando o capitalismo ele passa por um momento que é o momento talvez de um capitalismo mais hostil, o que valia tudo para poder atingir resultados. E esse valer tudo significa, eu quero todo o benefício para mim e eu vou tirar de todos os outros stakeholders para maximizar o meu valor. Então, se eu tenho que tirar valor do meu cliente, do meu fornecedor, dos meus colaboradores, etc., para aumentar o meu resultado, isso era normalmente aceito. Então, inclusive premiado, né? Pois é, exato. E a gente não pode esquecer também que em 71, Milton Friedman, ele influencia muito o pensamento econômico, especialmente do mundo corporativo, fala que a maximização de resultados é a principal alavanca como se fosse quase justiça social que as empresas poderiam fazer, né? Então, essa compreensão de que, olha, se eu maximizar resultado, eu estou socialmente correto, é o que predomina no ambiente corporativo.
O mercado financeiro talvez maximize ainda mais ou potencialize ainda mais essa compreensão. Então a gente tem uma cultura corporativa e principalmente dentro do mercado financeiro que é uma cultura nociva em relação à questão social. A gente precisa trocar, né, sair do capitalismo de shareholder, onde cada um olha para o seu umbigo e maximiza o seu resultado, para um capitalismo mais inclusivo de stakeholder. Portanto, o bem-estar do seu fornecedor, do seu cliente, do meio ambiente, do governo, do seu competidor, do seu colaborador, etc., precisa ser contemplado em todas as decisões do mundo corporativo. Tá. Fábio, a gente vê nessa discussão avanços e retrocessos. E a gente está agora num cenário que a gente tem uma nova eleição nos Estados Unidos, novos frameworks como o da CVM, a IFRS e também as novas regulamentações da União Europeia. Na tua visão, de que forma isso pode influenciar quem quer investir de forma sustentável? É uma ótima pergunta. Eu acho que a gente tradicionalmente cai na armadilha ideológica e entende as questões sociais ou ambientais como direita versus esquerda. E isso é uma compreensão errada, porque eu acho que é legítimo a gente entender que tanto direitos humanos quanto o meio ambiente não tem lado, né? Ele deveria estar acima de qualquer ideologia. E a abordagem da direita ou da esquerda em relação a essas questões pode se diferenciar e isso é democrático. Então, a direita pode ter as suas propostas, a esquerda pode ter suas propostas, pode existir um debate de ideias, choque, etc., como em toda a democracia. Infelizmente, não é o que acontece na prática. De certa forma, a esquerda sequestrou um pouco desses temas, a direita repeliu um pouco desses temas e a gente precisa, para resolver questões fundamentais, que a direita também entenda que o direitos humanos e meio ambiente faz parte, né, de um processo civilizatório de que a gente, enfim, precisa resolver problemas urgentes como a questão climática e a desigualdade social. Agora, o debate que está em curso nesse momento é ainda mais perigoso, porque a gente não está no debate entre direita e esquerda, a gente geralmente está se encontrando num retrocesso, que é um debate entre democracia e fascismo, né? Então, no momento que a gente, volta para um ambiente que é puramente democrático, o debate de ideias ele passa a ser saudável e as discordâncias fazem parte da natureza. Quando a gente está falando sobre fascismo versus democracia, a gente se depara com questões como negacionismo e, enfim, opressão de minorias, etc., que esse é um debate não possível, não é legítimo. Então, acho que dentro da legitimidade do processo, acho natural que a gente faça escolhas, e elas fazem parte da vida, entre uma agenda mais progressiva, mais conservadora, está tudo bem, desde que a gente respeite direitos humanos e meio ambiente. Exato. Falando agora de meio ambiente, os impactos climáticos para um público leigo nunca teve tão forte como agora com as enchentes no Rio Grande do Sul. Na sua visão, quais são os riscos relacionados às mudanças climáticas que os investidores devem considerar? Bom, eu acho que enfim, é até é muito difícil para mim falar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, além de ser muito, muito chocante e triste, é a materialização de tudo que tem sido falado há tanto tempo e foi feito muito pouco a respeito para mitigar esses efeitos. Então, não tem nada de novo na mudança climática, né? Esses alertas científicos têm sido feitos há décadas. E o mundo corporativo e financeiro estava preocupado com outras coisas e, infelizmente, a gente chegou nesse caos que é irreversível de certo ponto, né? A gente já está aceitando, a comunidade científica já está aceitando um aquecimento de 1,5 graus, e se a gente não fizer algo muito drástico, a gente está falando de 2 graus, 2,5 graus, 3 graus, que seria uma calamidade. Só para tangibilizar um pouco, quando a gente fala 1,5 graus, eu acho que grande parte da culpa das pessoas não tomarem decisões que mitiguem é a falta de compreensão. Então, lá atrás, por exemplo, a gente falava aquecimento global. Quando a gente fala aquecimento global, não suscita nas pessoas um senso de urgência. Porque aquecimento, principalmente, a gente está falando dos Estados Unidos, Europa, né, as pessoas vivem no frio, aquecer 1 grau, 1,5 graus, que diferença? Então, não há uma percepção de calamidade quando a gente fala em aquecimento. Aí, quando eu falo mudança climática, esse é um termo que está sendo utilizado
trabalhando há menos tempo. Quando a gente fala que isso é um problema ambiental, isso também distancia as pessoas do problema, né? E a mudança climática não é um problema ambiental, é fundamentalmente social. A gente está falando de áreas gigantes que passam a serem estéreis, não produzem mais alimentos. Então, ao não produzir alimentos, a gente está falando de pessoas passando fome, ou uma inflação de alimentos, ou seja, as populações mais vulneráveis ficam mais vulnerabilizadas ainda. A gente está falando de regiões que passam a ser inviáveis de se morar, então isso causa deslocamento, a gente está falando de refugiados do clima, e de novo, os mais ricos, eles se mudam, né? Os mais pobres vão ter problemas, enfim, e não são eles que... Então, acho que é uma grande injustiça, porque são os países mais ricos que causam a mudança climática e ela é mais sofrida pelos países mais pobres, e dentro disso as populações mais ricas são aquelas que mais causam e as populações mais pobres são as que sofrem. Então eu acho que tudo isso precisa ser primeiro entendido. O impacto nos investimentos é brutal, né? A gente está falando de uma questão que é totalmente multifacetada. Isso pode ser, como eu comentei há pouco, um mundo mais inflacionário, um mundo com mais sinistros, um mundo com menos produção agrícola, no momento que bancos, por exemplo, dão crédito para a agricultura, que é, enfim, no Brasil é um país essencialmente dependente do agro. Mudanças climáticas significa mais quebra de safra, portanto, mais risco para os próprios bancos. E um crédito mais caro? Um crédito mais caro, enfim, e eventualmente, para corrigir esses problemas que foram criados ao longo do tempo, a gente vai precisar encarecer alguns meios de produção. Então, o carbono, que hoje não é pago, ele passa a ser uma externalidade que passa a ser paga, então, enfim, também é ruim para algumas companhias de alguns setores. Então, ignorar esses fatos, primeiro, na minha opinião, é uma quebra de dever fiduciário. Então, quem está gerindo recursos de terceiros, ao ignorar questões climáticas, está quebrando com o seu dever. E a segunda questão é que está sendo negligente, né? Então, a gente precisa definitivamente incorporar essas questões para gerir investimentos de uma maneira responsável. Eu queria agora que você contasse para a gente um pouco de cases de investimento responsável. A gente falou muito dos problemas, mas vamos ver ele aplicado na prática. Eu acho que é um momento legal para a gente falar disso, porque quando a gente fala de investimentos responsáveis, as pessoas tendem a achar, bom, deve ser investir em floresta, deve ser investir em energia eólica, solar, etc. E, de fato, esses investimentos, obviamente, eles são investimentos importantes para serem feitos, para a gente partir para um mundo mais sustentável. Mas também é possível fazer o contrário, né? Investir nas empresas mais sujas, no sentido, aquelas que mais poluem e emitem gases de efeito estufa, e atuar para descarbonizá-las, são investimentos que também valem a pena ser feitos, né? Então, investir no que a gente está falando de transição. Então, a gente não pode ser dogmático achando que investimento responsável é só aquele que é pintado de verde. A gente dá para investir em múltiplas classes de ativo e de muitas abordagens diferentes. Além disso, a gente precisa entender que existe uma diferença entre processo e produto. E isso, não, apesar de ser meio óbvio, não é muito claro para as pessoas. Então, quando as pessoas estão falando de investimento responsável, as pessoas tendem a achar que investimento responsável são só, como eu falei antes, os investimentos verdes. Investir responsavelmente pode ser investimento em qualquer tipo de empresa. Por exemplo, uma empresa de roupa, né? Você fala, poxa, como que roupa pode ser responsável? A roupa, talvez não, mas o processo, sim. Então, esse é um setor que tem uma incidência muito grande de trabalho análogo à escravidão ou o trabalho infantil, especialmente no Sudeste Asiático, em alguns países da América Latina. Esse é um setor que também tem uma pegada hídrica, né? Um consumo de água muito grande, e assim sucessivamente. Então, as empresas desse setor, elas vão continuar existindo. Então, a gente investir responsavelmente significa ter um olhar para essas companhias que podem influenciar todos os seus pares de terem processos mais responsáveis. Então, o Fábio de 21 anos hoje teria uma visão diferente de quando começou lá atrás, de essa eu não faço, porque você de alguma forma ajuda algumas a fazer essa transição, certo?
sim, e eu recentemente publiquei um artigo que, eu não lembro exatamente o título, mas o título era algo como: eu sempre achei que investir responsavelmente para o clima era para investir em determinadas empresas, mas eu estava errado, né? Então, eu cheguei a essa conclusão talvez em 2022, e aí eu acho que, refletindo um pouco sobre isso, e aí, desculpa se eu vou parecer um pouco arrogante ou prepotente, mas eu acho que muitos dos frameworks e dos compromissos que estão sendo feitos mundialmente, eles estão errados. E eu vou tentar explicar por quê. A gente tem várias associações, né, que são associações de investidores, ou de bancos, ou de gestores de recursos, são bastante sérias e que congregam pessoas que realmente estão preocupadas com a agenda do clima. Essas pessoas, né, essas associações têm ali o compromisso de descarbonização do portfólio. E, inclusive, eu fui nós, né, a Family Capital, foi uma das fundadoras do Net Zero Asset Managers, que é uma associação de gestores que hoje congrega 70 trilhões de dólares em ativos, que está focada em descarbonizar portfólios. Então, em 2020, quando a gente tomou a decisão de ser um dos cofundadores, o único da América Latina, era essa direção que a gente achava, mas está errado, porque se todos os investidores responsáveis do mundo descarbonizarem seus portfólios e venderem as empresas poluentes, quem comprará as ações dessas empresas são os investidores irresponsáveis, sim, que não têm esse cuidado em relação à descarbonização. Então, e nenhum compromisso, né? Nenhum compromisso, obviamente, e, portanto, as emissões de gás de efeito estufa dessas empresas vão subir ao invés de cair. Além disso, e aí eu não quero ser muito técnico, mas basicamente quando a gente fala de emissões de gás de efeito estufa, a gente precisa diferenciar escopos 1, 2 e 3, né? Escopo 1 são as atividades da empresa, escopo 2 é a energia que ela gasta e escopo 3 é toda a cadeia. Geralmente esses compromissos são feitos só em escopo 1 ou 2. Exato. Por quê? Porque tem uma complexidade enorme de mensuração. E esses compromissos, então, ao serem feitos de escopo 1 e 2, o mundo acha que está sendo descarbonizado, mas ignora o escopo 3. Por que isso é tão importante? O Brasil é o grande escopo 3 do mundo. A gente é exportador de commodity, agrícola e mineral, e as empresas, enfim, usam nossas matérias-primas para, enfim, fazerem suas produções. Quando os investidores que investem nas grandes empresas mundiais olham para essas empresas, não há uma ação em países como o Brasil para buscar a descarbonização. Então, o sul global, especialmente o Brasil, mas não só o Brasil, está fora da rota de grandes investidores mundiais preocupados com essa agenda. Então, há uma ausência quase que total de pressão aqui. Então, as companhias estão muito livres para serem exatamente da maneira como elas são. Então, essa pressão ela não vem nem do investidor, nem do credor e nem do regulador. E, portanto, a gente precisa de ação urgente para poder reverter esse curso. Você sabe que eu aprendi mais uma coisa com essa sua visão do escopo 3 que eu nunca tinha parado para pensar. Porque a gente vê os compromissos de net zero de 1 e 2 a cadeia vai levar mais tempo e ninguém assume um papel com isso. Isso também é bastante conveniente para muitos. Exato. Fábio, falando um pouco agora de tecnologia e inteligência artificial, como você acha que eles podem ajudar a mitigar e a fomentar o investimento responsável, desculpa? A pergunta ela é mais atual possível, né? Porque talvez isso é tão novo que a gente nem saiba as respostas, né, tão rapidamente que tudo isso evolui. Mas certamente já tem tecnologia disponível para acelerar muitos processos através de inteligência artificial. Por exemplo, né, acho que a gente está falando, enfim, a gente pode pensar em emissões de gás de efeito estufa de várias naturezas, mas, por exemplo, melhor detecção de queimadas ou de desmatamento e poder, enfim, atuar tanto de forma preventiva quanto de forma reativa, porque se a gente chega muito atrasado, o negócio já foi, né? Além disso, eu acho que os
modelos todos climáticos que existem no mundo, eles vão precisar ser atualizados, né? Então, infelizmente, as mudanças climáticas elas aconteceram talvez de uma maneira mais drástica do que a ciência pensava, e de certa forma a gente precisa de novos modelos, né? Então acho que a inteligência artificial pode ajudar bastante nesses sistemas bem complexos de repensar todas as coisas. Além disso, eu acho que, de novo, quando a gente fala de escopo 3, que é o que, enfim, que é o grande desafio de mensuração e, portanto, o desafio de compromisso, inteligência artificial pode ajudar a fazer mensurações, né, ainda que a gente não tenha todas as informações disponíveis, né? Então, eu acho que tem uma gama muito ampla de coisas que a gente ainda não sabe usar, mas que está na direção de. Boa. Fábio, como equilibrar, vamos voltar um pouco lá no começo com essa visão de retorno financeiro. Como equilibrar, então, a busca pelo retorno financeiro com geração de valor, principalmente o social e o ambiental? É difícil pensar nas coisas desconectadas, né? Eu acho que a gente precisa pensar no investimento como algo integrado. Então, no momento que a gente está realizando o investimento, esse dinheiro está fomentando alguma coisa. Então, não considerar o que esse dinheiro fomenta significa ignorar uma parte da equação. Então, essa equação ela precisa ser rebalanceada, né? E nada de ser radical, falando, não pode existir avião, não pode existir frigorífico. Não é isso, né? A gente só precisa entender que alguns setores de atividade, eles trazem impactos para pessoas e impacto para o planeta. E isso precisa, de alguma forma, ser contabilizado, ser incorporado na conta. Só para fazer uma analogia boba, né? Qualquer indústria do mundo, quando usa uma determinada matéria-prima, é claro que essa indústria quer usar menos dessa matéria-prima, porque faz parte da margem. Então vamos pensar numa siderúrgica, por exemplo. A siderúrgica quer usar menos minério de ferro, porque se ela tiver um processo com menos perda e menor uso de minério de ferro, ela é uma vantagem para ela. Então provavelmente essa siderúrgica já contratou consultoria, tem um monte de PhDs lá pensando como que é o melhor processo, etc, etc, etc. E a cada ano que passa vai ficando mais eficiente na produção de aço, reduzindo o uso de minério. Isso não é feito com carbono. Sim. Por quê? Porque carbono até hoje é de graça, né? Então, se uma empresa emite 1 milhão de toneladas, 2 milhões, 50 milhões ou 100 mil, para ela dá na mesma. Então, essa engenharia ela não foi pensada ainda, porque, infelizmente, o homem ele só toma decisão quando aperta no bolso. Nesse sentido, eu acho que está ficando cada vez mais claro que esse não é o mundo no futuro. O mundo futuro é um mundo que contempla essas questões e o carbono será precificado. No momento que o carbono será precificado, algumas empresas que são intensivas em carbono, elas vão perder valor, né? Porque essas empresas vão, enfim, pagar uma conta que até hoje não pagaram. Então, isso vai significar algum impacto, né? Então, ou a margem dela vai ser menor, ou vai viabilizar produtos substitutos e assim sucessivamente. Então, esse equilíbrio de retorno e responsabilidade começa a gente entendendo que ao incorporar responsabilidade, a conta do retorno também muda. Uhum. E aí, Fábio, eu queria fazer uma pergunta básica, pelo menos para mim. A gente quando vai fazer um investimento, o investidor comum, você tem acesso ao retorno financeiro daquele investimento. Então, alguém que quer investir de forma sustentável, o que ele tem que buscar diferente para ter certeza que ele está investindo de forma responsável ali? O que ele tem que olhar? Porque o dado que chega é o financeiro, que é o parâmetro de rentabilidade e retorno, né? O que está errado, né? As gestoras deveriam reportar muito mais do que o retorno financeiro, porque isso, enfim, isso cria uma cultura do hábito que é errada de olhar o retorno e não o que aquele investimento produz. E acho essa pergunta, como você falou, é básica, mas ela é complexa, porque é muito difícil para uma pessoa que está muito longe desse mundo do dia a dia poder avaliar, e ela acaba ficando sujeita, inclusive,
a desinformação e a greenwashing. Né? Então, se a gente visse o mundo em que todo mundo quer investir de maneira responsável, a gente ia ver um monte de gestoras abrindo fundos descomprometidos com a questão de sustentabilidade e as pessoas mais leigas iam cair nesse conto. Isso, de certa forma, já acontece, né? Na Europa, isso foi bem regulamentado recentemente. Isso fez com que, entre aspas, caísse o número de fundos verdes, porque, na verdade, eles não eram verdes e aí eles tiveram que se adequar à regulação. No Brasil, essa é uma autorregulação que é bem fraca, então tem um monte de fundos que se vendem como um sufixo IS, que significa investimento sustentável, que de sustentável não tem nada, né? Então, eu acho que a gente já passa por essa questão de desinformação. Então, para uma pessoa que está um pouco mais distante desse mundo, é muito difícil entender o que o fundo faz e se ele de fato é ou não adequado para aquilo que a pessoa se propõe. A minha dica é olhar para a gestora e não para o fundo, não para o produto. Porque se a gestora é uma gestora comprometida, se ela está ativamente tratando disso, se não é oportunista, se isso está no DNA, se o meio de vida das pessoas que estão dirigindo aquela gestora enfim, respira esse tipo de questão, muito provavelmente a gestora também trará produtos que são alinhados com essa questão. Então, o que eu acho talvez mais complicado é gestores que sequer entendem do assunto, veem de uma forma oportunista porque tem alguma demanda de investidor, abre um fundo, entre aspas, que chama de verde e a pessoa sequer entende o que investimento responsável significa. Né? Então, eu acho que a minha dica é olhar para a gestora e para os gestores e não para o produto. Boa. Fábio, agora para finalizar, você pode compartilhar conosco alguma iniciativa, algum projeto que você está envolvido hoje ou em vias de, que traz tecnologia, sustentabilidade e investimento responsável? Acho que você tem vários, mas... Posso, se eu tiver que escolher um... Pode ser mais de um. Tá bom. Não, eu acho que eu vou escolher um porque conecta muito naquilo que a gente discutiu ao longo dessa conversa. E até com essa última pergunta. Então, agora a gente tem um fundo que investe nas empresas com mais alta emissão de carbono da América Latina. E aí você vai falar, poxa, Fábio, você está investindo em empresas poluentes, então dá para investir de uma maneira responsável, inclusive nas poluentes. O que a gente faz? A gente detecta empresas que são excelentes do ponto de vista tradicional, então bem gerida, boa governança, vantagem competitiva, etc, 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 tudo que o investimento tradicional procura, mas essa empresa tem um determinado problema que ela talvez não saiba endereçar da maneira mais adequada. Então, ao investir nessas empresas, a gente ajuda a companhia a se descarbonizar. Como que a gente ajuda a companhia a se descarbonizar? Não adianta a gente chegar para uma empresa e falar, olha, tem aqui uma lista de coisas para você fazer, você vai gastar 5 bilhões. Sim. A empresa não vai fazer. Então, a gente precisa, de certa forma, usar a ciência e usar a tecnologia para trazer soluções para a companhia que sejam economicamente viáveis e mostrar para aquela empresa, olha, se você adotar tais práticas ou tais caminhos, você vai conseguir se descarbonizar e você vai ter um retorno positivo. Então, você vai mitigar risco e ainda você vai valer mais. Para a gente chegar nessas potenciais soluções não é fácil, né? Porque grande parte das soluções elas são extremamente caras e não são economicamente viáveis, mas para chegar nessas soluções a gente precisa usar muito ciência. Então, é um fundo que tem um perfil completamente diferente dos fundos tradicionais. A gente tem um cientista dedicado que mora nos Estados Unidos, ele está dentro da Universidade do Texas, a gente tem pessoas que entendem muito de ciências, a gente tem, enfim, super premiado professor Carlos Nobre, que é o Senior Advisor de Ciência desse fundo. Então, a gente usa bastante soluções científicas e escuta muita ciência para trazer soluções adequadas para as companhias. Escutar a ciência sempre é tudo, né? É o mínimo. É o mínimo. Fábio, então eu queria que você deixasse um recado final para os nossos
espectadores e ouvintes, porque muitas pessoas ouvem pelo Spotify ou pelas plataformas de áudio, que recado final você gostaria com relação ao investimento sustentável? O recado final é mais um pedido. A gente precisa mudar a maneira que a gente pensa em investimentos para que a gente passe a financiar um mundo possível, porque o mercado de capitais ele tem um poder catalítico gigantesco, né? Um poder mobilizador gigantesco. E se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, a gente vai chegar exatamente nos mesmos lugares. O mundo que a gente vive hoje é um mundo produzido pelas nossas ações, né? E o capital tem total responsabilidade em relação a isso. E, portanto, esse deslocamento de recursos financeiros para financiar soluções, para financiar descarbonização, para financiar a floresta de pé e parar de financiar grandes emissões, desmatamento, violência, desigualdade, etc., é fundamental. Então, a gente não pode, enfim, esse é um debate coletivo, a gente não pode, muitas vezes, né, as pessoas, enfim, adotam um discurso mais liberal e falam, Estado mínimo, etc. e tal, mas quando se tratam de grandes problemas da humanidade, empurram de volta o problema para o governo. Não, acho que se a gente está falando de o setor privado, ele precisa assumir a sua responsabilidade, tanto o mundo corporativo quanto o mercado financeiro. E no final das contas, não existem empresas, existem pessoas, né? São pessoas que tomam decisões, são pessoas que precisam de uma vida talvez um pouco mais minimalista e responsável para que a gente possa, enfim, viver no mundo possível. Muito obrigada, Fábio. Foi um prazer estar aqui com você. Eu tinha aprendido muito com você, lendo e ouvindo, e agora pessoalmente. Muito obrigada. Obrigado, muito obrigado a vocês pelo convite. E obrigada a você que está conosco também, mais um episódio do Green Talks. Espero vocês no próximo programa e continuem seguindo e curtindo a gente nas redes sociais, no Spotify, no YouTube e nas redes sociais também da Green4T e da Neomundo. Obrigada, até a próxima semana.